Desde o momento em que comecei a namorar minha esposa, percebi algo nela que me deixava inquieto. Ela nunca parecia satisfeita com o que tínhamos, mesmo quando nossos esforços eram grandes para construirmos uma vida juntos, para fazer do nosso lar um lugar acolhedor. Ela sempre comparava a nossa realidade com outras de outras pessoas. Ah, eu queria que a minha casa fosse igual a casa de fulano. Eu queria ter tudo aquilo que fulano tem. Essas palavras eram constantes. Eu tentava ignorar, pensando que era apenas um desejo passageiro, que talvez com o tempo ela percebesse o valor da nossa história, das nossas conquistas. Mas a insatisfação dela nunca teve fim. Vivemos juntos por anos. Tivemos 2 filhos maravilhosos, uma menina e um menino, que são a luz da minha vida. Eu trabalhava duro para sustentar a família. Nunca fomos ricos, mas nunca faltou comida na mesa, nunca faltou um teto para nos proteger. Eu tinha minha casa pequena, minha moto para ir ao trabalho e o coração cheio de amor para dar. Mas isso não era suficiente para ela. 3 anos atrás, ela me deixou. Saiu sem dizer nada, sem ao menos olhar para trás. Quando cheguei em casa, depois de um longo dia de trabalho, encontrei tudo vazio. Os móveis estavam lá, as lembranças ainda impregnadas nas paredes. Mas cadê minha esposa? Cadê meus filhos? Haviam partido. Ela encontrou outro homem. Alguém que, diferente de mim, já tinha um carro, tinha uma casa maior, um emprego que lhe dava mais conforto. Alguém soube conquistá-la com promessas de uma vida melhor. O choque foi imenso. O ódio cresceu dentro de mim. Tomou conta de cada pensamento. Como ela pôde me abandonar? Como pôde levar meus filhos para viver com um estranho, sem ao menos conversar comigo? Eu me senti traído, humilhado, jogado de lado, como se todos os anos juntos não tivesse valido nada. Mas mesmo com toda a dor, eu nunca deixei de cumprir minha obrigação como pai. Continuei pagando a pensão dos meus filhos, mesmo sem saber se ela usava esse dinheiro para eles ou para alimentar seus próprios desejos de luxo. A tristeza me consumia, mas eu tinha algo dentro de mim que me impedia de cair por completo. Meus pais, ainda vivos, eles me deram conselhos preciosos. Me disseram para não alimentar esse ódio, para seguir em frente, para focar nos meus filhos e na minha própria felicidade. Foi difícil ouvir isso no começo. Eu queria que ela sofresse o que eu sofri. Queria que ela sentisse a dor que rasgava o meu peito todas as noites. Mas o tempo passou e eu comecei a entender. As redes sociais, onde ela conheceu esse homem, são um terreno perigoso. Lá as pessoas se vendem como querem ser vistas. Não são realmente como são. Ele prometeu cuidar dela e das crianças. Mas promessas vazias não sustentam uma família. Os dias foram passando e aos poucos a realidade começou a se impor. Um ano depois da separação, ouvi rumores que as coisas não estavam indo bem para ela. Amigos em comum me contaram que ele não era o homem perfeito que ela imaginava, que as promessas começaram a se desfazer, que ela não tinha uma vida de princesa como esperava. Mas eu já não a queria mais, não queria mais saber dela. Não porque eu fosse insensível, mas porque eu havia aprendido a viver sem ela. Meus filhos ainda vinham me visitar nos finais de semana. Passávamos tempo juntos, ríamos, brincávamos. Eu fazia questão de mostrar a eles que, apesar da ausência da mãe, eles ainda tinham um pai que os amava mais do que tudo. E isso foi que me salvou. O amor que eu sentia pelos meus filhos me impediu de afundar no ódio. Me ajudou a reconstruir a minha vida. Hoje,
3 anos depois, minha ex-mulher está sozinha. O homem que ela escolheu ao invés de mim já não está mais ao seu lado. Descobri isso há pouco tempo e senti nada. Nenhuma alegria, nenhum ressentimento. Apenas indiferença, porque enquanto ela se preocupava em buscar mais e mais, eu aprendi a valorizar o que realmente importa. Eu construí minha vida, consegui um emprego melhor, comprei um carro, melhorei minha casa, mas acima de tudo, aprendi a me valorizar. O destino deu voltas e agora ela tenta entrar em contato comigo. Quer conversar, quer se aproximar. Eu não sou mais o mesmo homem que ela deixou para trás. Aprendi que quem não soube valorizar o meu amor no passado não merece um espaço para o meu futuro. E com o coração tranquilo, sigo em frente, sabendo que a minha maior riqueza nunca esteve nas coisas que eu podia oferecer, mas no amor genuíno que sempre dei. As mensagens começaram de forma tímida. Primeiro uma simples saudação, depois um pedido para conversar. Ignorei por um tempo, mas a insistência cresceu. Precisamos falar sobre as crianças, disse ela. Era um golpe baixo, porque sabia que por nossos filhos eu moveria montanhas. Marquei um encontro em um café próximo da minha casa. Queria entender o que ela realmente queria. Eu queria ter sossego. Quando a vi, percebi que algo havia mudado. Seus olhos, antes cheios de ambição e desejo por uma vida melhor, agora carregavam um peso que eu não a reconhecia. Sentou-se na minha frente, mexendo nervosamente na xícara de café. Eu errei, disse quase num sussurro. Achei que estava fazendo o melhor para mim e para as crianças, mas me enganei. Ele não era o que eu pensava. Fiquei calado. O silêncio foi pesado, mas necessário. Ela continuou. Contou como o homem que prometeu mundos e fundos a tratava com frieza. Como as promessas se desmancharam assim que ele percebeu que a responsabilidade de cuidar de uma mulher e 2 crianças não era tão simples quanto parecia. Ele começou a mudar, a ser distante e depois de um tempo, sequer queria que as crianças ficassem lá com eles. E agora? Perguntei sem saber exatamente o que esperava ouvir. Agora, eu só queria voltar para casa. Ela respondeu com a voz embargada. Queria que tudo fosse como antes. Queria que você me perdoasse. Olhei para ela, para a mulher que um dia eu amei com todo o meu coração. E percebi que, apesar de tudo, eu não a odiava mais. Mas também não a amava. O tempo havia feito seu trabalho. E eu já não era mais aquele homem que imploraria pelo seu amor. A resposta estava clara na minha frente. E eu sabia que pela primeira vez em muito tempo eu estava no controle da minha própria história. Infelizmente, assim mesmo. Muitas pessoas só valorizam quando perdem, mas aí é tarde demais. Gostaram dessa história? Dê seu like, compartilhe, dê a sua opinião. Você a receberia de volta? Você a perdoaria? Ou o que ele fez está certo? Por favor, dê sua opinião, é muito importante para nós. Gratidão.